Paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você também que está acompanhando este culto e prestando esse culto em casa, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, abençoe sua família também. As crianças podem ir para o culto infantil, por favor, e nós vamos ler a palavra do Senhor para a edificação nossa e da nossa família nesta noite. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor, por gentileza. O texto que nós vamos ler é o texto que está em 1º livro dos Reis, capítulo 17. 1º livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8 a 24. Deus abençoe também cada um que está aqui nessa noite, os nossos convidados. Dr. Renato Costa está aqui conosco. Deus abençoe sua vida e saúde. Parceiro nosso aqui da Quinta, já há muitos anos. Nosso parceiro e nosso amigo. 1º livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do capítulo 1, até o versículo 24. Todos acharam? Vamos ler o texto. Eu queria que se acompanhasse cuidadosamente este texto, para que você entenda. É um texto conhecido nosso, mas ele tem lições preciosas e eu tenho convicção de que nessa noite o Senhor vai abençoar não somente a sua vida, mas também sua família. O texto diz assim, 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe também a palavra do Senhor e disse: retira-te daqui e vai para o lado oriente, e fica escondido junto à torrente de Querite, que faz fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e eu já ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então foi, pois, Elias e fez segundo a palavra do Senhor, e se retirou e habitou junto à torrente de Querite, que faz fronteira com o rio Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E Elias bebia daquela torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai agora para Sarepta, que pertence a Sidom, e fica ali, porque já ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e quando chegou à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traga-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscar água, ele a chamou novamente e lhe disse: traga-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha em casa, numa panela, e também um pouco de azeite, que está numa botija. E olha aqui, eu apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho,
Nós vamos comer e nós vamos morrer. Elias lhe disse: não tenha medo, vai, faz o que você disse, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e me traga aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, foi ela e fez segundo ou conforme a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou. Da botija, o azeite não faltou. Segundo ou conforme a palavra do Senhor, por boca de Elias. Depois disto, o menino adoeceu, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: o que é que eu fiz, ó homem de Deus? Por que tu viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, os meus pecados? E tu vieste a mim para matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela, o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, deitou o menino na sua cama e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E Elias, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, eu te rogo que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto até a casa, e o entregou à sua mãe. Ele disse: olhe, o teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Amém, amém. Que Deus abençoe. Pai querido, por favor, desvenda os nossos olhos, nos abençoe com a tua palavra. Espírito Santo, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, mas continue com a sua Bíblia aberta. A nossa família, a nossa casa, é o lugar onde todas as coisas acontecem. A nossa casa é onde a gente ri e chora. É onde a gente compartilha as nossas lutas. Ninguém mais sabe tanto da nossa vida do que os nossos, da nossa casa. É um lugar de intrigas também, mas também é um porto seguro para muita gente. Mas olha, ainda que as pessoas estejam contra, muita gente contra nesses tempos, contra a família ainda é o melhor lugar para se estar. Até porque há coisas boas de Deus que só acontecem na família. Mas olha, sinceramente, eu estava pensando nesse texto, e avaliando e conversando com algumas pessoas, e lembro que eu conversei, pelo menos com 2, eu falei assim: mas Deus às vezes é estranho, né? Porque pede umas coisas estranhas. Deus faz uns pedidos assim, meio que parece que não tem muita razão. Esse texto fala de um tempo difícil, um tempo de seca. E esse tempo não foram poucos meses, não foi um mês. Foram 3 anos e meio. 3 anos e meio de seca.
de chuva, de escassez, de problemas, sem lavoura, o gado talvez, certamente o gado mirrando, plantava-se e não colhia nada. 3 anos e meio é muito tempo para uma seca. E isso afeta todas as pessoas, a seca afeta todas as famílias, e acontece em cadeia. Os problemas que vêm são em cadeia. Nós encontramos nesse texto a situação espiritual de Israel, da nação Israel, estava tão complicada, a idolatria, Acabe com Jezabel. Jezabel é uma mulher extremamente má, já havia acontecido algumas situações adversas. Acabe era mandado por ela, e cada vez mais as famílias de Israel estavam indo caminho abaixo, ladeira abaixo, e sem relacionamento com Deus. E a sentença, e às vezes aqui um breve lembrete, nós estamos muito mal acostumados a só entender ou só ver um lado da pessoa de Deus, que Deus é amor, que Deus não traz castigo. Assim Deus castiga. Essa seca foi justamente um castigo de Deus, para que a nação reconhecesse que ela precisava voltar-se para Deus. E Elias diz para Acabe: olha, a partir de hoje, não cairá uma gota de água do céu. Não terá nem orvalho. Seca total. E Elias também estava nesse contexto. E Deus chama o seu profeta e fala assim: Elias, agora quanto a você, sai aqui de Israel e vai para a fronteira, perto do Jordão, perto do Líbano. Vai para lá, porque eu já ordenei aos corvos que lhe tragam água, que lhe tragam comida todos os dias. E você vai beber de uma água, de uma fonte que eu já tenho lá. Elias obedece e vai. Sai daquele momento de seca e vai para aquele lugar, no monte. E ali, todas as manhãs, gente, tem coisa que a gente acredita pela fé. Todas as manhãs e todas as tardes, no final da tarde, vinham os corvos e traziam pão e carne para Elias, sustentando. Não sabemos quanto tempo isso aconteceu, mas um dia a fonte de água onde ele bebia secou, porque o tempo era de seca, era de escassez, secou. Deus disse: Elias, agora muda daqui e vai para Sarepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Quanto tempo? Não sabemos. É estranho. Vai para um lugar que eu já ordenei para os pássaros te alimentar. É estranho demais isso. E quando a coisa entra no colapso, Deus fala: agora vai para um lugar, Sarepta, que eu já ordenei para uma viúva te sustentar. Mas talvez, na cabeça de Elias, e ele não sabia que tipo de viúva era que Deus estava falando. Quando Elias vai chegando na porta da cidade, ele vê uma mulher simples, talvez com a roupinha bem simples, e está ali, coitada, pegando cavacos, restos de madeira para cozinhar. Elias se aproxima e pede o quê? Água. Pedir água em tempo de seca, irmãos. E a mulher, ela vai, não fala nada, simplesmente ela se vira e vai buscar água. E quando ela vai caminhando, Elias fala assim: só um minuto só, traga para mim também um pouco de pão na sua mão. A coisa complicou?
Porque a viúva disse assim: Senhor, tão certo como vive o teu Deus. Ela já tinha ouvido falar de Deus. Ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. E ela fala: tão certo como o Senhor, Deus de Israel, vive, eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho nada em casa. Eu vou fazer com meu filho a minha última refeição. E o que eu tenho em casa, agora preste atenção, a pessoa que Deus mandou sustentar Elias, uma viúva, paupérrima, com um filho, e o que ela tinha em casa? Um pouco de farinha, ou você pode usar uma mão ou duas mãos, um punhado de farinha. Para que isso dá? Segundo ela, só dava para uma refeição. E ela diz mais: eu só tenho um pouco de azeite na botija. Para que isso dá? Para quase nada, talvez para a última refeição. O que é que eu tenho em casa? Só tenho isso, mas eu saí de casa e vim buscar 2 cavacos para cozinhar o pouco que eu tenho em casa. Ou seja, aquela mulher estava completamente perdida, desnorteada. Mas aí tem outra coisa, o Elias fala assim: ok, vá para casa, cozinha essa comida que você tem lá, esse restinho de farinha, com um pouco de azeite, com esses 2 cavacos, e primeiramente vai fazer um pão para mim. Faz um bolo pequeno para mim. E depois, você vai comer daquilo que ficar, você e seu filho. E isso será por muitos dias. Não tenha medo, faça isso. E ela vai. E ela faz tudo aquilo. E aí acontece o surpreendente, o milagre. Porque a casa daquela mulher agora passa a ser uma casa de milagres. Onde havia pouco, onde a miséria dominava, agora ela vê o sobrenatural de Deus acontecendo. E eu trago isso para a nossa realidade hoje. As nossas casas, as nossas famílias precisam ser lugares onde há manifestação de Deus, do Deus poderoso, o Deus de Israel que a Bíblia fala, é o Deus de grandes feitos. Sabe quem é esse Deus que a Bíblia fala? É o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que derrubou um gigante, é o Deus que suportou, sustentou um povo durante 40 anos no meio de um deserto. É esse mesmo Deus que essa mulher fala, que ela conhece, e agora ela está trazendo para a gente lembrar disso. Existe um Deus que cuida da gente, que não nos deixa sós, que faz milagres dentro das nossas casas. Mas como é que acontecem esses milagres? Eu queria pontuar com vocês 3 lições preciosas que eu encontro aqui nesse texto. A primeira lição é que para a gente receber, ou para a gente ver o sobrenatural de Deus acontecendo dentro das nossas casas, primeiro a gente precisa aprender a repartir. Aprender a repartir. Eu quero te fazer uma pergunta. Se o Elias chegasse para você que está aqui, e você se encontrasse nessa situação dessa viúva, presta atenção, se você estivesse na mesma situação desta viúva, somente com um pouco de farinha em casa, um pouco de óleo, azeite, e 2 cavacos para fazer a comida. E Elias te pedisse, me dá um pão para comer, me dá um pouco de água, o que você faria? O que você faria? Aquela mulher desafiou o que a gente acha que é prioridade para nós. Talvez
ou quase certo, que a gente primeiro ia querer alimentar o nosso filho. Porque essa é a nossa realidade espiritual e material. Não posso abrir mão de alimentar o meu filho. Ele é o meu filho. Eu não posso tirar da boca do meu filho para dar um estranho. Elias, para aquela mulher, é um estranho. Já pensou se alguém bate na sua porta, me dá um pedaço de pão, me dá um prato de comida, e você só tem aquilo, e você dizer, eu vou dar a esse estranho e vou deixar o meu filho com fome? Mas a gente precisa aprender a repartir. É por isso que essa mulher viu o milagre. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, ela cozinhando. Só tinha pouco. Toda vez que ela colocava lá alguma coisa para pegar a farinha, não mudava nada. Ela ia, pegava um pouco da farinha, pegava um pouco de óleo, e parece que não alterava nada, porque a farinha continuava ali, no mesmo lugar. E ela 1 dia, 2 dias, e diz o texto, que foi por muitos anos, por muitos dias, 3 anos e meio. 3 anos e meio que Deus mandou Elias, ficar na casa daquela mulher, porque foi esse o tempo de seca. 3 anos e meio. E ele foi sustentado por uma mulher viúva, mas que teve no coração, a ideia de servir, abençoar o outro primeiro. Sabe que Jesus fala sobre isso? Ele fala, pastor fala. Jesus diz assim, é melhor dar do que receber. Ou seja, nós somos mais abençoados. Algumas versões da Bíblia, nós somos mais abençoados quando nós damos e quando recebemos. Nós somos mais felizes quando nós damos do que recebemos. É preciso aprender a repartir. Vocês acham que se aquela mulher não fosse obediente à palavra de Elias, não cresce na palavra de Elias, vocês acham que aconteceu o milagre? Não ia não, irmãos. Ia ser a última refeição mesmo. Ia ser a última. Mas como ela resolveu honrar a Deus, ajudando um estranho, Deus abençoou a sua casa. Era um estranho. Segundo, que lição preciosa a gente encontra aqui? A gente precisa estar disposto a andar pela fé. O autor de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que a gente consiga mover a mão de Deus em nosso favor. Sem fé é impossível ver coisas sobrenaturais de Deus, dos céus, dentro da nossa família. Aquela mulher viu isso, provou disso. Porque ela resolveu obedecer a palavra do homem de Deus. Ela creu em Deus. Porque quando Elias conversa com ela, fala assim, acredite, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela se foi e fez segundo a palavra de Elias. Isso é fé. A fé não se explica. A fé se vive, se experimenta. Ela resolveu viver. E olha, irmãos, acreditem, nós somos ainda, nossa geração, e a geração pós essa mulher é muito mais abençoada. Eu vou explicar por quê. Porque nós temos Bíblia, para a gente encontrar como a história dessa mulher. Ela não conhecia, ela não tinha Bíblia nessa época. Ou ela cria na palavra do profeta, era muito mais difícil servir a Deus naquela época. Porque era guiada pela palavra do profeta. Hoje nós temos a Bíblia inteira aqui, que nos mostra o caminho que a gente deve seguir. Aquela mulher desafiou
tudo que era racional, tudo que era lógica, e ela resolveu viver pela fé. Se Deus disse, eu vou fazer assim. Se o homem de Deus falou, se o profeta falou, ele sabe o que está falando, e eu apenas vou obedecer, vou seguir. Andar pela fé. Deixa eu te falar uma coisa, quem anda pela fé é muito mais feliz. Quem anda pela fé é muito mais abençoado. Quem anda pela fé tem experiências com Deus para contar para outras pessoas. Quem anda pela fé sente, não só na sua vida, como dentro da sua casa, a presença sobrenatural de Deus. Nós somos abençoados. Aquela mulher creu demais. Foi isso que levou a mão de Deus a ser favorável a ela. E preste atenção, eu queria que você você entrasse nesse momento daquela mulher, na casa daquela mulher. Você entrasse lá agora. Entra na casa dessa mulher. Veja a simplicidade dela. Olha para ela cozinhando. Entra na cozinha com ela. Só tinha pouco de farinha, um pouco de azeite e uns cacos de lenha. Entra e veja ela cozinhando e pegando a farinha. Só tinha isso. Ou a gente resolve andar pela fé e confiança no Senhor, ou a gente vai perder muita coisa de Deus nas nossas vidas e famílias. Talvez você tenha chegado ao ponto de dizer assim, pastor, eu não tenho fé, ou minha fé é pequena. Infelizmente eu não vou poder te ajudar, porque só existe um que pode encher o seu coração de fé, é o Senhor. A palavra diz, a fé vem de Deus, Deus é a fonte. Quem não tem fé, pede que Deus dá. Aquela mulher viu o extraordinário de Deus acontecer. Ela é um exemplo para a gente. É um exemplo para a gente. Primeiro ela se colocou para servir, para compartilhar, para repartir. Agora ela começa a andar pela fé. Eu quero ver, eu vou ver. E ela viu. E Deus manifestou a sua graça e a sua bondade naquela família. Mas problemas vêm, problemas vão. Problemas vão, problemas vêm. Um dia o menino morreu. Pegou uma doença, contraiu uma doença, e a doença o levou à morte. Na casa dessa mulher estava ainda o profeta Elias. A mulher agora tem um problema maior do que a escassez de alimento. O seu filho, único filho, morreu. Na cultura desses povos do Oriente, uma mulher viúva ia passar muitas dificuldades. A obrigação de cuidar dessa mulher era do filho. Agora essa mulher estava sem o esposo, sem o filho. Se a gente fosse trazer para o nosso popular, ela estava na rua da amargura. Quantos tem aqui apenas um filho? Só tem um filho, levanta a mão para ver. Hein? Como é que seria a coisa aí? Difícil, né? Porque quem tem um filho deposita tudo amor, dedicação, cuidado para aquele filho. E agora o filho dessa mulher morreu. Adoeceu, morreu. Terceira lição: nunca tente limitar aquilo que Deus pode fazer pelo tamanho da sua pequenez. Não limite Deus. Deus é imenso, é grande. Deus não tinha nada que provar mais para essa mulher.
Porque Deus já tinha feito um grande milagre, a casa daquela mulher já tinha presenciado o sobrenatural, o extraordinário de Deus, mas agora a situação se complicou mais. Ela que achava que ia morrer, ela e o filho, lembra do início? O que nós temos é pouco, nós vamos comer e vamos morrer. A morte chegou para o filho. Ô irmãos, a atitude de mãe não muda. Foi nesse tempo lá e continua sendo nosso tempo. A mulher entrou em desespero. Ela, versículo 18, ela vai, se aproxima de Elias, coração machucado, e ela pergunta assim: o que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Por que você veio a mim para trazer a minha memória, a minha iniquidade? Por que você veio para minha casa matar o meu filho? Sabe o que é isso? Desespero. Por que você veio para minha casa? Tantas outras casas, por que que você veio justamente para a minha casa? Você veio matar o meu filho? Desespero, desabafo. Apesar dela ter acolhido e repartido o que tinha em casa, apesar dela ter uma experiência sobrenatural aplicando a sua fé, ela agora se encontra numa situação emocional de tremendo abalo. Perdeu o seu filho. A criança morreu. Ela culpa Elias. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma visita no hospital. Fui visitar uma pessoa que estava internado e no corredor eu encontrei uma mãe, uma senhora que eu já conhecia, e ela começou a falar, e ela foi quase semelhante a essa mãe aqui. Ela entrou em desespero e ela falava: por que Deus levou o meu filho? Por que Deus matou? Por que não me matou? E ela chorava em desespero. Por que Deus matou o meu filho? Eu conheço pessoas que algum dia serviram a Deus, mas que se rebelaram contra Deus, porque um dia um dos seus familiares morreram. Eu conheço pessoas assim, que não querem mais saber de Deus, porque estão revoltadas, achando que foi Deus e culpando os outros. Eu conheço pessoas que culpam os médicos pela morte de um dos seus filhos. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu trabalhava como representante e andando por aí, eu conheci uma família cujo filho ficava numa cadeira, ele ficou completamente paraplégico, dependente de tudo, completamente torto a criança. Já devia ter uns 14 anos. E os pais queriam ver, não queriam ver, eu ia falar que queriam ver o diabo, mas não é isso. Queriam ver qualquer pessoa, menos o médico, que segundo eles, foi o causador daquela enfermidade naquela criança. Revolta. Essa mulher estava revoltada e começa a acusar começa a acusar Elias. São as feridas da alma que deixam a gente meio descontrolado, muitas vezes. E sabe o que aconteceu aqui? Ela esqueceu de tudo que Deus tinha feito na sua casa. Esqueceu. Esqueceu do primeiro milagre. Ela achava que Deus era capaz de sustentar de forma milagrosamente aquela família durante anos. Mas Deus não era capaz de ressuscitar o seu filho. Por isso que ela foi para cima do profeta. Sabe uma coisa bela que eu encontro aqui? Elias não respondeu nada. Nada. Silenciou. Ele entendeu a dor daquela mulher.
Entendeu a perda? Ele fala, me dá o teu filho. Pega as crianças no braço. E diz o texto que ele dormia, Elias dormia num lugar, num quarto, na parte superior. Ele pega a criança e vai até onde ele dormia, coloca a criança na cama dele e começa a lutar com Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? Até esta viúva pobre que me sustentou, que o Senhor diz, que ordenou para que ela me sustentasse. O filho dela morreu, e o Senhor sabe. Por que o Senhor matou o filho dela? Primeiro, uma oração de conversa aberta com Deus. Segundo, humilhação. Ó Senhor, por favor, restitui a vida desta criança. E a palavra de Deus diz, e Deus ouviu a oração de Elias. A criança reviveu. Elias pega a criança, sem falar nada, apenas diz, o teu filho está vivo. Deus sempre nos surpreende. A Bíblia diz que Deus é grande, que faz coisas grandes, que nos abençoa com as suas misericórdias que são grandes. Esse é o Deus que aquela mulher conheceu e é o Deus que nós precisamos crer, confiar e não limitar. Porque às vezes a gente acha que Deus é capaz de fazer coisas pequenas e coisas grandes Ele não faz. Deus é capaz de fazer qualquer uma coisa que a gente possa imaginar e muito mais. Paulo escrevendo diz assim, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos. Deus não se limita. Deus é ilimitado. Deus é eterno. E essa família provou disso. Eu quero dizer nessa noite para você, a sua casa precisa ser um lugar de milagres. Não limite o tamanho de Deus. Não limite o tamanho de Deus. Não se preocupe das vezes que você faz perguntas que aparentemente são loucas a Deus. Esquece disso, porque a misericórdia, a bondade de Deus é grande demais. Se Ele fosse levar em conta as bobagens que a gente fala para Ele, nós estaríamos perdidos. Mas a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Nós somos filhos de Abraão, e como filhos de Abraão, pela fé, as nossas famílias já têm bênçãos espirituais garantidíssimas por aquele que faz coisas grandes. Deus é grande, eu sou pequeno, minha fé é pequena. Eu preciso entender isso, irmãos. Isso é prática, isso é vida prática, irmãos. Isso é vida prática. Sabe de uma coisa? Às vezes o Deus da gente é da teoria, não é o Deus da prática. A gente fala para as pessoas, confie em Deus, Deus pode, deixa eu orar para você, vou pedir isso a Deus. Mas quando chega na nossa vez, a gente limita Deus a um grãozinho de areia. Deus é muito mais que isso. Quarta-feira eu compartilhei aqui no culto. Falei, imagine vocês. Deus fez todas as coisas. O mundo visível e o mundo invisível. E eu falei, Deus criou o universo. Deus criou as estrelas. Todo o cosmos, todas as galáxias. Deus criou todas as estrelas, planetas. Tudo Ele fez. E o texto bíblico diz que Deus não somente fez, mas deu nome a todas as estrelas. E muito mais que isso, Deus chama cada uma delas pelo seu próprio nome. Esse é o Deus que a gente precisa provar.
não só na teoria, mas na prática. A nossa casa precisa ser uma casa de milagres. E nós, como moradores, precisamos caminhar no terreno dos milagres. Sabe por quê? Porque todo dia a gente está precisando de um milagre. Todo dia. Todo dia. Em algumas situações bem mais intensas, aí é que a gente precisa mesmo. Quero te convidar a ficar em pé, a você orar um pouquinho. E aí, como é que está a sua família? Você está aqui e que sua família... Eu quero te convidar a baixar a sua fronte, por favor. Você olhasse para dentro da sua casa. Para os que estão dentro da sua casa. Sua casa está precisando de uma intervenção extraordinária de Deus. Você está passando alguma luta tão difícil que tem te levado a perder horas de sono. Há um desequilíbrio emocional. Há dúvidas, perguntas a Deus. Quero dizer para você nessa noite que o Deus que aquela mulher provou, Ele é o mesmo hoje e será para sempre. O único que opera sinais e maravilhas. É o único. O único. Aquela mulher provou disso. Aquela mulher provou de Deus. Sabe qual foi o resultado? A história daquela mulher era contada. Por onde ela caminhava. As pessoas olhavam para ela e via aquela casa, aquela mulher teve uma grande experiência com Deus. O filho dela cresceu e levou uma marca para sempre. O menino que Deus ressuscitou. Aquela família conhecida, ficou conhecida, não somente dos seus vizinhos e dos moradores daquela vila, mas também de nós aqui nesta noite. Mas acima de tudo, quando olhamos para esse texto, é para a gente não ter dúvida de que Deus se importa com cada um de nós. E Ele pode fazer qualquer coisa. Ele move céus, terra, mar, tudo para nos abençoar. Quando Deus mandou Elias sair daquele deserto para a casa daquela mulher, é porque Deus já sabia o que tinha que fazer. É porque Deus já conhecia a história daquela mulher. Quando ela abraçou, quando ela abriu as portas da sua casa, para que Elias pudesse estar ali, ela estava abrindo coração para a presença de Deus habitar naquela família. Os milagres foram consequência da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Eu gostaria de orar por você. Eu não preciso saber das suas lutas, dos seus problemas. Não preciso saber, porque o Deus que sonda as mentes e os corações, Ele sabe. Mas se você me permitir, eu queria pedir ao Senhor que o Senhor ressuscitasse aquilo que está morto lá dentro da sua casa. Assim como Elias fez, o homem de Deus fez aquela oração. Eu gostaria de ter a ousadia de fazer a mesma oração, pedindo que Deus visitasse a sua família e restaurasse, revivesse
ressuscitar-se. Algumas coisas que você não está conseguindo resolver. Talvez seu coração esteja apertado, apreensivo. Mas eu te falei de um Deus que pode todas as coisas. Sustenta um homem pela boca de pássaros. Multiplica farinha e azeite. Sustento. E um Deus que ressuscita mortos. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ninguém se compara a Ele. E ninguém faz o que Ele faz. Senhor amado, aqui estão famílias. Sim, cada uma delas com as suas histórias, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com os seus problemas. Mas estamos aqui na casa de oração. Estamos aqui juntos em família. O nosso coração às vezes está apertado, apreensivo, não sabemos o que fazer, nos desesperamos com facilidade, mas nós estamos clamando a Ti nessa noite. Socorre-nos, abençoe-nos, traz à vida o que já morreu, ressuscita, marca as nossas famílias, os nossos lares com a marca preciosa, linda, marca do Deus de Israel, Deus vivo, marca. Não nos deixe diminuir o seu poder, não nos permita que a gente limite o Senhor, porque o Senhor é ilimitado, o Senhor é grande, poderoso, e ninguém é como o Senhor. Por favor, Senhor, aqui estão os teus filhos, cada um com suas lutas. Alguns pais estão aqui, mas os seus filhos estão longe, estão nas drogas. Alguns pais estão aqui, outros em casa, enfermos. Senhor Jesus, marca nessa noite de uma forma tremenda as nossas famílias, como o Senhor quiser fazer. E se o Senhor não quiser, se o que estamos te pedindo for de encontro à tua vontade soberana, nós vamos entender, porque nós cremos que o Senhor continuará sendo Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico. A minha fé não está firmada. Minha fé, dá para ir não? Tá? Minha fé não está firmada naquilo que Deus pode fazer. Vamos cantar esse cântico. Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Pelo e veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Vem dele. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurar meu fogo.
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se a doença vier, se tudo der certo, Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode sentar. Quarta-feira nós estaremos aqui orando, irmãos. Se você tem enfrentado algumas lutas, vem para cá para a gente orar junto. Vem para cá. Fica em casa não, vem orar. É melhor você buscar em Deus do que buscar em outras fontes.